Iniciando, certo? Então vamos lá. Eu ia hoje, certo? Eu ia fazer a revisão de sistema tegumentar e já do sistema muscular, cabeça, pescoço e tronco. Mas como na próxima aula, porque pelo que eu estou vendo, provavelmente o meu carro não vai sair ainda na próxima semana, eu não vou ter como ir gravar ainda as nossas aulas práticas, né? Então eu vou continuar, acho que eu vou inclusive finalizar a parte das revisões para então passar para a parte das práticas. Então achei mais sentido fazer a revisão do sistema muscular como um todo. Porque a gente não vai ver, a revisão não é pra gente sair descrevendo todos os músculos novamente, né? A gente vai ver aquelas características principais e aí ver aqueles músculos que são mais que são os mais comuns, né? O que vocês vão ter maior contato. Então eu deixei para fazer os dois juntos na próxima semana, certo? Então hoje a gente vai ver só o sistema tegumentar mesmo. Eu mandei para vocês as questões. Se vocês tiverem já alguma dúvida, vocês já podem me antecipar. Se não, a gente vai resolvendo essas questões na ordem aí juntos, só para ir relembrando o que a gente viu lá no início no sistema tegumentar, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me digam. Se não, eu vou resolvendo as questões, ok? Então, vou nas questões na ordem mesmo, né? Tá certo. Então, vamos lá. Então, para iniciar, né, recordar, mandei para vocês quais os componentes do sistema tegumentar. Então, nós vimos na nossa aula inicial e também na aula de revisão que os componentes do sistema tegumentar são a pele, né, que é o maior órgão aí do corpo e é o principal órgão que compõe o sistema tegumentar, mas também vão existir aí os anexos da pele, né? Que quais são? São os pelos, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas que produzem aí o sebo, as sudoríparas que produzem o suor. A gente também vai ter as unhas, que são aí esses anexos da pele, que também vão compor o sistema tegumentar, certo? E aí veio a pergunta em sequência, né? Quais as principais funções desempenhadas por esse sistema? E aí a gente vai lembrar de todas as funções principais, e a principal função que é desempenhada por esse sistema é a função de revestimento / proteção. Só que dentro dessa função a gente tem diversas outras funções que estão englobadas aí. Então o que é que a gente pode descrever como funções desse revestimento, desse papel do sistema tegumentar como proteção? A gente vai ter de início ali a proteção. Tem mais gente entrando. Eu quero falar, aí eu fico me perdendo na hora que o pessoal aparece. Aí a gente vai ter ali a função de proteção contra choques mecânicos e atritos, já que a pele, né, e os anexos também que estão aqui na superfície dessa pele estão constantemente expostos aí ao meio ambiente, né, podendo ter exposição a choques mecânicos ou atritos diretos ou indiretos. Então a gente tem essa barreira aqui que atua nessa proteção contra esses choques. Além disso, no papel, dentro desse papel de revestimento, a pele ela vai ter essa função de separação, né? Vai separar o meio interno, tudo que está dentro do organismo, do meio externo, conferindo esse papel aí de separação, como também de proteção. O terceiro papel, que também está englobado aí na proteção, é a proteção imunológica. Quando vocês chegarem em imunologia, vocês vão ver que a pele, junto com o trato intestinal, entre outros, enfim, tem esse papel de barreira física primária à entrada do micro-organismo. Então ela atua de fato como barreira física em si, impedindo a entrada devido à disposição das suas células na camada lá da epiderme, que a gente vai rever, que impede a penetração desses micro-organismos, certo? Além disso, ainda na epiderme a gente vai ter a presença de quê? Das células de Langerhans, que são células que têm um papel aí de defesa do organismo, tem esse papel de responder
se algum micro-organismo ultrapassar a nossa epiderme. Na derme também nós vamos ter aí a presença dos macrófagos, né, que são células fagocitárias que também vão desempenhar o papel de defesa nesse organismo. Além dessas 3 funções, a gente tem mais uma função importantíssima, que é a proteção contra a radiação ultravioleta. E essa proteção ela é conferida como? Quando a gente for ver aí a descrição das camadas da epiderme, a gente vai ver que essas camadas elas têm na sua composição células chamadas de melanócitos. E os melanócitos são assim chamados porque eles secretam a substância chamada melanina, que é a que confere aí a cor da pele, e essa melanina tem a capacidade de filtrar a radiação dos raios ultravioletas, né? Então, quanto mais melanina o organismo possui, maior essa capacidade de proteção dele contra esses raios. Então, já vai aí a 4ª função englobada dentro da proteção / revestimento, né? Além dessa proteção contra a radiação ultravioleta, a gente vai ter uma proteção contra a desidratação. A pele ela não permite que ocorra a perda de água desnecessária para o ambiente. Ela só vai permitir que isso ocorra quando de fato for necessário, por exemplo, no controle de temperatura. E a última função que está englobada aí dentro da proteção desse organismo é a função justamente de controle de temperatura. E o que foi que a gente viu, como é que vai ocorrer esse controle de temperatura? Primeiro, mais simples que a gente sabe aí, a ação do órgão anexo, a glândula sudorípara, né? A glândula sudorípara ela vai secretar o suor e liberá-lo na superfície externa do corpo. Esse suor que é liberado na superfície externa tem a função que? De resfriar o nosso organismo, assim, diminuindo a temperatura. Ainda quando a nossa temperatura está muito elevada, o que é que também acontece? O aumento da irrigação sanguínea, né? A gente fica vermelho, por quê? Porque os vasos sanguíneos eles se aproximam aí da epiderme para que ocorra a liberação do calor, já que o tecido sanguíneo é um tecido muito quente, e aí eles perdem calor para o ambiente, reduzindo a nossa temperatura corporal. Mas além de ter esse controle na temperatura quando ela está elevada, a gente também vai ter o quê? O controle da nossa temperatura quando ela está baixa. Da mesma forma, essa circulação sanguínea ela é diminuída, né? Os vasos eles vão sofrer aí uma constrição, diminuindo a circulação desse sangue nas regiões mais periféricas do organismo, fazendo com que o calor do sangue seja menos perdido. E a gente também tem a participação aí de um órgão acessório, qual é? Os pelos, né? Então, o processo de erição desses pelos, através do músculo eretor que existe ali na base do folículo piloso do pelo, ele, na hora que ele eriça esses pelos vão formar uma camada, né? Que vai prender um ar entre a superfície do organismo e o meio externo. Então, essa camada de ar quente que é formada pela erição desses pelos vai aí tentar funcionar como um isolante térmico e evitar que se perda calor, que o organismo perca calor de forma muito fácil para o ambiente, tentando aí aumentar, manter a temperatura desse organismo de forma ideal, não tão baixa, certo? Então essas são as principais funções voltadas aí para a proteção. Mas o sistema tegumentar ele ainda tem mais 2 funções muito importantes. Primeira delas lá, ele está envolvido na síntese da vitamina D, né? Ele vai captar aí os raios solares, que vai realizar aquela conversão lá da vitamina D, que vai atuar lá nos rins, aumentando a captação de cálcio, fortalecendo o cálcio, que a gente viu lá nas aulas de Então, essa vitamina D vai aumentar essa captação de cálcio, fortalecendo aí a estrutura do tecido ósseo, que a gente viu nas aulas de tecido ósseo lá em histologia, certo? E a última função desse sistema tegumentar é a função de sensação, né?
o sistema tegumentar é responsável por um dos 5 sentidos do organismo. Então, ele é responsável pelo tato. Então, todas as sensações que nós sentimos de quente, de frio, de pontudo, de vibração, de extensão, então todas essas sensações, toque, elas são sentidas graças aí ao nosso sistema tegumentar. A união da epiderme, né, que tem células que a gente vai ver as células de Merkel, que conectam essas sensações que nós temos do meio externo com as terminações nervosas ou os corpúsculos nervosos que existem aí na derme, propagando essa sensação, ou seja, esse sentido, certo? Então, primeira questão, ok? Sim, então vamos lá. Segunda questão, simplesinha, rapidíssima. Quais as características anatômicas da pele, né? Que é o principal órgão do sistema tegumentar. A pele ela é composta aí por duas camadas principais, né? Que é a epiderme, que é essa camada de tecido epitelial que não é vascularizado, que tem esse papel mais de proteção, e a segunda camada também principal, que é a derme, que já é um tecido conjuntivo, né, inervado, vascularizado, que já desempenha mais funções metabólicas aí, inclusive direcionando essas funções metabólicas à epiderme. Mas a gente sabe que também existe uma terceira camada, que não está incluída como camada principal, que é a chamada camada hipoderme, que nada mais é do que o tecido adiposo que se deposita aí abaixo da derme, também compondo aí a nossa pele, certo? Terceira questão. Quais as características da epiderme? Descreva, certo? Então vamos lá. A epiderme é a camada mais superficial da pele, como eu acabei de dizer. Vem epiderme, derme e hipoderme, certo? Então, a epiderme é essa camada mais superficial. E apesar dela ser extremamente superficial, ela é extremamente subdividida, né? Estratificada em várias camadas. Então, a gente tem que a epiderme é um tecido epitelial. Se é um tecido epitelial, como a gente viu, é avascularizado. Por isso, quando a gente causa uma lesão apenas a nível de epiderme, não há sangramento, né? Já que é um tecido avascularizado, bem como não inervado. Então, a característica desse tecido epitelial da pele é que ele tem as suas células justapostas e achatadas, justamente para conferir esse papel principal da epiderme de proteção, certo? Então, essa epiderme ela pode ser subdividida de 4 a 5 camadas. E o que é que vai determinar que região do indivíduo terá de 4 a 5 camadas, como a gente viu? Essas regiões que têm um maior atrito, ou seja, uma maior exposição ao meio, estão constantemente sendo expostas tanto a atrito como choques mecânicos, elas vão possuir essa camada a mais, essa quinta camada, certo? E aí é aí que entra a palma da mão e a planta dos pés, certo? Então, a palma da mão e a planta dos pés que a gente utiliza constantemente para pegar coisas, para caminhar, para fazer tudo constantemente, elas vão ter essas 5 camadas formando a epiderme. Pessoal, só um instantinho, viu? Só um instante. Aconteceu alguma coisa. Só um segundo. Não senti que pronto, quebrou a cabeça todinha. Então vamos lá.
Então a gente estava nas características da epiderme e eu estava justamente falando sobre as camadas da epiderme, né? E eu parei dizendo que as regiões que estão em constante atrito, que a gente utiliza constantemente, são essas regiões que vão ter aí mais camadas, ou seja, a quinta camada, uma camada extra, para justamente conferir mais ainda essa proteção, garantir esse revestimento. Então, essas camadas da epiderme, né, que vai ter essa função principalmente protetiva, essa camada da epiderme lá, começando de baixo para cima, a gente tem que as 4 camadas são a camada do... Menina, eu fiquei, foi... Só um segundo, gente. Então vamos lá, certo? Então a gente vai ter de baixo para cima a camada basal, certo? Que vai ser uma camada rica nas células queratinócitas. Que células são essas, né? São as principais células que compõem aí a epiderme e são células que estão constantemente produzindo, secretando a proteína queratina, que confere justamente essa resistência a esse tecido epitelial, certo? Então essa camada basal, essa primeira camada de dentro para fora é a camada formada pelos queratinócitos e também esporadicamente, né, espaçadamente, a gente vai ter inserido nessa camada as células de Merkel. Por quê? Porque vai ser essas células que com seus prolongamentos vão fazer a conexão dos sinais de sensações que a gente recebe do meio externo com as terminações nervosas e os corpúsculos nervosos que estão presentes aí na derme. Então, como a camada basal é aquela que está em contato direto com a derme, a presença desses corpúsculos de Merkel se estabelece aí nessa camada justamente para fazer essa conexão das sensações sentidas pela epiderme, que não é vascularizada nem inervada, e garantir que de fato esse sistema tegumentar, no caso aqui a pele, possa garantir aí a sensação do tato, certo? Em seguida a gente vai ter aí a camada espinhosa, e a camada espinhosa é uma camada mais espessa, que vai ser, além dos queratinócitos, né, ele vai ter também aí uma predominância de células melatinócitos, que são as células que vão aí produzir a melanina, que é quem vai conferir a proteção da radiação ultravioleta. E além dessas células melanócitos e também os queratinócitos, a gente vai ter as células de Langerhans inseridas nessa camada espinhosa. E essas células de Langerhans vão ter uma função aí de combater possíveis micro-organismos, né, possíveis agentes estranhos que possam acabar ultrapassando as camadas iniciais da epiderme. Acima da camada espinhosa, a gente vai ter a camada granulócita, que já vai ser composta aí novamente por queratinócitos, e esses queratinócitos eles já estão em processo de morte celular para formar aí a camada superior. Enquanto, inclusive, que eu não mencionei, a camada basal, aqueles queratinócitos que formam a camada basal, eles estão constantemente em processo de mitose, né? Que é justamente para replicar essas células que são constantemente removidas. Então, por isso, como a pele está constantemente sendo exposta a atritos e choques mecânicos, essas células mortas, que a gente vai ver que é a última camada, ela vai ser constantemente removida, os queratinócitos mortos. Então, precisa haver uma renovação, e essa renovação é garantida aí por essa camada basal. Então, esses queratinócitos vão sendo produzidos e enviados para as camadas superiores, e aí quando chega na camada granulócita, eles já iniciam aí o seu processo de morte. E nos tecidos normais, né, que não são constantemente expostos a choques ou atritos, repetindo mais uma vez,
A gente vai terminar agora na última camada, que é a camada córnea, certo? E essa camada córnea, ela tem em torno de 30 fileiras de células de queratinócitos mortas, completamente mortas. E aí, depois do processo de morte celular, elas passam pelo achatamento, formando aí a característica do tecido estratificado justaposto, né, do tecido epitelial. E essas 30 camadas vêm justamente aí para aumentar essa característica protetiva. Não apenas as células de Langerhans estão aí envolvidas na proteção imune, os melanócitos na proteção radioativa, mas esses queratinócitos aqui vão garantir aí, evitar a perda de água, né, que é a desidratação. Esse controle da temperatura é feito ali principalmente pela derme, que a gente vai ver. Então a função de revestimento, de proteção física mesmo, de choque mecânico, contra atrito e tudo mais, ele é garantido principalmente aí pela epiderme, com essas 30 camadas de células mortas, que podem o quê? Se elas são mortas, elas estão ali justamente para serem removidas e constantemente também renovadas, assim como dos outros tecidos que acontecem como sistema digestivo, mas enfim, não tem relação, certo? Então, repetindo, quando acontece desses tecidos terem 5 camadas, né, que são as regiões que tem bastante atrito, essa quinta camada ela fica ali entre a camada granulócita e a camada córnea, ou seja, ela não vai ficar acima da camada córnea. A camada córnea é a última camada sempre da epiderme. Então essa quinta camada vai ser a chamada camada lúcida, e é aí mais algumas fileiras de queratinócitos para aumentar ainda mais essa proteção, já que é uma região que está constantemente exposta a atrito e choques, ok? Então, recordando, 4 a 5 camadas, essas 4 a 5 camadas são divididas em camada basal, com uma elevada taxa mitótica, rica em queratinócitos, função protetiva. Depois, subindo, a gente vem para a camada espinhosa, tem queratinócitos, mas tem o papel principal de quê? De proteção contra a radiação ultravioleta e proteção imune através da presença imensa de células de Langerhans, que são as células de defesa, e também dos melanócitos, que vão aí produzir a melanina, que tem esse papel na proteção da radiação ultravioleta. Acima da camada espinhosa vem a granulócita, que são as células dos queratinócitos que iniciam o processo de morte celular. E aí, dependendo se for 4 ou 5 camadas, terá a camada lúcida, né, para reforçar essa camada da camada córnea com mais células de queratinócitos. E por último vem aí a camada córnea com cerca de 30 fileiras de células de queratinócitos mortas e justapostas. Além disso, lá na camada basal, né, eu estou sempre esquecendo de falar, a gente vai ter ali a presença das células de Merkel, certo? Que vão fazer essa conexão entre a sensação sentida no ambiente e a sensação que a gente vai obter ali através das terminações nervosas ou dos corpúsculos nervosos presentes na derme. Ok, epiderme? Então vamos lá, a gente vai agora para a derme, certo? Vamos descrever a derme. Então a derme, ela é a segunda camada principal que vai formar aí a pele, o principal órgão do sistema tegumentar. E a derme já é diferente da epiderme porque é um tecido conjuntivo. E como a gente viu, o tecido conjuntivo, com exceção do cartilaginoso, né, é altamente irrigado e inervado. Irrigado o quê? Vascularizado, né? Com muito tecido sanguíneo passando ali para aquela região. E isso é essencial, por quê? Porque nós vimos que as camadas da epiderme possuem sim, em sua maioria, células vivas ainda. E para manter o metabolismo, né, para manter essas células vivas, a gente precisa que lá cheguem nutrientes, gases, e esses nutrientes e gases vão chegar através do tecido conjuntivo que está presente aí na derme. Então é a derme que vai enviar esses nutrientes lá
para a epiderme. Então, é um tecido conjuntivo vascularizado e inervado e é composto principalmente por fibras elásticas e colágenas. E essas fibras, tanto as fibras elásticas e as colágenas, vão formar uma malha, né, uma rede fibrosa que tem por objetivo garantir à derme essa característica de resistência, mas uma resistência elástica. A gente sabe que se a gente apertar, a nossa derme ela vai acabar entrando, mas ela retorna. Então ela é resistente a choques e a atritos, mas ela também tem essa capacidade elástica. Então essas fibras colágenas e as fibras elásticas vão compor aí principalmente a derme. E a derme ela vai ser dividida em duas camadas também. Apesar dela ser muito mais espessa e muito mais densa do que a epiderme, porque a epiderme ela é um tecido, apesar dela ser muito mais densa e espessa do que a epiderme, ela vai possuir apenas duas camadas, que serão divididas em tecido conjuntivo frouxo, que é a camada superficial da derme, que é a camada chamada de papilar, e a gente vai ter a camada mais espessa ainda, que é a segunda camada, que também é um tecido conjuntivo, mas é um tecido conjuntivo propriamente dito, não modelado, que vai dar origem a essa segunda camada, que é a camada chamada de reticular, que é a mais resistente. A camada papilar é a mais irrigada, mais vascularizada das camadas da derme. Por que que isso acontece? Porque é justamente essa vascularização na camada papilar que vai garantir aí a nutrição das células da epiderme, aquelas células que estão vivas nas camadas da epiderme. Além disso, a camada papilar ela vai ser rica em uma série de outras substâncias que vão garantir que ela faça uma cola, vamos dizer assim, entre a derme e a epiderme. Então a camada papilar tem essa função de unir de fato a derme à epiderme, impedindo que haja essa separação, né? Quando ocorre a queimadura, ela é destruída, né? Só que a gente consegue regenerar, dependendo do grau, a gente vai conseguir regenerar ou não. Se for um grau muito elevado, o indivíduo por si só não consegue regenerar, mas aí tem os enxertos de pele, né? E a gente vem e coloca um enxerto de pele que vai favorecer aí a multiplicação dessas células que vão produzir essas fibras elásticas e colágenas, unindo aí novamente esse tecido. Então, esse enxerto de pele vai possuir células, né, que tem a capacidade aí de produzir, de secretar essas fibras colágenas e elásticas, tentando remodelar aquele tecido que foi lesado, né, no caso a derme e a epiderme. Só que isso nem sempre ocorre de forma perfeita, por isso que a gente vê, por mais que ocorra o enxerto da pele, o remodelamento tecidual já ocorreu. Vocês vão ver aí na partezinha de imunologia. Quando ocorre o remodelamento tecidual, quando já ocorre a morte das células no local, necrosaram e aí já houve a remoção, dificilmente esse enxerto ele vai conseguir se remodelar adequadamente, igualmente como era o tecido no estado anterior. Mas aí ou a gente regenera, consegue regenerar, dependendo do grau, né, dessa queimadura, ou então a gente vai precisar desse enxerto de pele, que pode inclusive, que a gente sabe que tem uma pesquisa excelente aqui na UFC, que é o da pele de tilápia, né? Que pode, não necessariamente tem que ser a pele de um ser humano, mas a gente tem essas células que podem compor esse tecido conjuntivo aí também, células que têm essa capacidade mais pluripotente de se multiplicar e aí vão remodular esse tecido novamente, certo? Pronto, aí a gente tava na camada papilar, não é isso? Pronto, a camada papilar da derme. Então a camada papilar da derme, ela vai fazer esse papel de cola, né, com a epiderme, unindo a derme à epiderme e garantindo a nutrição
das células ali da epiderme. Então, o principal papel da camada papilar é esse, de união das camadas da pele, ou seja, epiderme e derme, e de nutrição das células da epiderme. Em seguida, a gente vem com a camada reticular, que já vai ter um papel aí mais de proteção, de conferir a resistência elástica. Ela vai ser, como eu disse, a camada papilar ela tem uma série de outras moléculas presentes, não apenas as fibras elásticas e colágenas, certo? Mas no caso da camada reticular, predomina-se a existência dessas células fibrosas, colágenas e elásticas. E essas células vão formar uma rede mais densa ainda do que a rede que existe na camada papilar, justamente para conferir uma maior resistência, mas mantendo aí essa resistência elástica. E é justamente na camada reticular que vão se inserir principalmente aí as terminações nervosas ou os corpúsculos nervosos, que vão fazer contato com as células de Merkel, né, os prolongamentos das células de Merkel da camada basal da epiderme, para propagar o sinal de sensação, seja de tato, de vibração, de distensão, certo? Então a gente vai ter 4 tipos principais, né? A gente vai ter os corpúsculos de Meissner. Esses corpúsculos, eles estão envolvidos principalmente na sensação do tato, ou seja, no momento do toque, certo? Esses corpúsculos é que propagam esse sinal de toque, principalmente. A gente também vai ter os corpúsculos de Ruffini nessa camada reticular. Esses corpúsculos estão relacionados aí à sensação de distensão, né? Quando a gente estica aí a nossa derme, a nossa epiderme, a pele em si. Então, eles estão relacionados a esse tipo de sensação. E o terceiro corpúsculo é o corpúsculo de Patini, que está relacionado aí às sensações de vibrações, né, que ocorrem na nossa pele. E por último, a gente tem as terminações nervosas livres, que aí já conseguem também fazer parte tanto da camada reticular como da camada papilar, recebendo esse sinal de sensação tátil, seja ele de distensão, seja ele de vibração, de toque, de ponta. Então, todos esses corpúsculos vão estar relacionados com determinado tipo de sensação tátil, certo? Se está quente, se está frio, se é pontudo, se foi um beliscão, se foi uma pena, aquela figurinha que inclusive a gente tem lá na aula. Cada um deles está responsável aí por essa sensação. Por isso que a pele é responsável pela sensação de tato, porque ela possui cada uma dessas estruturas nervosas responsáveis pela propagação desse sinal, ok? E por último, a gente colocou aqui, né, terminando a derme. Vocês têm alguma dúvida da derme? Que a gente vai entrar nos anexos da pele. Tá ok? Tá tranquilo? Então tá certo. Vocês não estão mentindo não, né? Brincadeira. Aí, quais as características e funções dos anexos da pele, certo? Então, a gente viu que os anexos da pele são 4, né? A gente tem os pelos, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e as unhas, certo? Os pelos, eles têm 2 tipos, os velos e os terminais. Os pelos velos são aqueles mais fininhos que recobrem todo o nosso corpo e vão ter aí funções principais no controle da temperatura, naquele processo de erição, já que todos os pelos estão associados aí no seu folículo piloso a um músculo erétil. Então, quando ocorre ou uma sensação de medo, né, por liberação hormonal, ou então mesmo de frio, a gente tem a erição desses pelos para que ocorra aí a manutenção dessa temperatura, para evitar a perda de calor do corpo para o meio ambiente. Então, esses velos, eles estão relacionados principalmente a essa função. E os pelos terminais são aqueles que são mais grossos, mais pigmentados, que são esses pelos que estão mais relacionados à proteção. A gente vê aqui que sobrancelhas, cílios evitam, por exemplo, suor cair nos olhos. Os pelos aqui do nariz também realizam um processo de filtragem. Então, esses pelos mais grossos, mais pigmentados, têm uma função principal aí na proteção
também, além do papel que a pele também desempenha de proteção, certo? E a gente lembra lá da estrutura, né, das características desse pelo, que eles são nada mais, nada menos do que um conjunto de queratinócitos, esses queratinócitos que vão dar origem a esses pelos, e eles têm na sua base lá o folículo piloso, que tem uma região rica em células queratinócitas vivas, né? Porque o pelo também é formado por queratinócitos mortos, certo? Então, esses queratinócitos vivos vão formar a camada basal do folículo piloso. E é por isso que os nossos pelos estão em constante crescimento. Nós não conseguimos observar esse crescimento constante porque a gente tem aí a degradação sempre da pontinha dos nossos pelos, né? Ele vai descamando, vai perdendo esses queratinócitos, da mesma forma que a gente não consegue observar a perda da camada superficial lá, da camada córnea da nossa epiderme. Então esses pelos, eles também vão ficando quebradiços e vão perdendo esses queratinócitos mortos, mas essa camadinha basal lá do folículo piloso é que garante que eles permaneçam sempre crescendo. O que a depilação a laser faz é justamente matar todas essas células, por isso o pelo não consegue mais crescer, porque não tem essas células com elevada taxa mitótica presente ali na camada basal desse folículo piloso. Então, associado a esse pelo, a gente tem o que? Normalmente uma glândula sebácea, porque essa glândula sebácea vai ter a função de produzir o sebo que vai hidratar esse folículo piloso, né? Esse pelo em si, para evitar que essa descamação, né? Que esse fator de quebra do pelo ficar quebradiço ocorra com maior frequência, numa taxa maior do que a camada basal do folículo piloso consegue multiplicar esses queratinócitos para realizar o crescimento do pelo. Então, esse sebo produzido pelas glândulas sebáceas vai estar aí relacionado, essa glândula vai secretar esse sebo e liberar diretamente aí no folículo piloso, fazendo com que ele fique sempre hidratado. Então, essa é a principal função das glândulas sebáceas. Ainda o terceiro anexo, a gente tem... Ainda o terceiro anexo, nós vamos ter as glândulas sudoríparas, que a gente já viu no início, que essas glândulas têm o papel de secretar o suor, né? E esse suor, ele vai ser liberado diretamente na superfície da pele, ou então lá na cavidade do folículo piloso do pelo, certo? Quando essa glândula sudorípara libera a sua secreção, o seu suor diretamente na superfície da pele, ela é chamada de glândula sudorípara écrina, né? Pronto. Quando ela libera essa secreção de suor diretamente na superfície da pele, ela é chamada de glândula sudorípara écrina. E quando ela libera a sua secreção de suor no folículo piloso do pelo, ela é chamada de glândula sudorípara apócrina, certo? E aí também vai ter essa função principal aí de controle da temperatura, como a gente viu. Quando o organismo está com uma temperatura muito elevada, ele libera essa secreção, esse suor, que vai ajudar aí no resfriamento da superfície do indivíduo, fazendo com que essa temperatura seja diminuída, ou seja, seja reduzida. E por último, a gente vai ter as unhas, que vão ter uma função de proteção, elas vão proteger aqui essa região que a gente está constantemente, né, pegando, tocando em alguma coisa, então constantemente expondo essas unhas ao atrito e ao choque mecânico. E da mesma forma que os pelos, essas unhas vão ter na sua base a camada chamada agora de camada ungueal, né? Que essa camada ungueal também vai ter essas células queratinócitos também, que vão aí ficar nesse processo de mitose, mantendo a unha crescendo sempre. Então, por mais que a gente remova a unha, a gente tem essa camada de células que vai renovar aí a unha, por isso que depois que a gente arranca a unha inteira, ela ainda consegue crescer, a não ser que a gente cause uma lesão
mais profunda nessa camada ungueal. E aí as unhas têm essa relação tanto de proteção dessa região que a gente expõe constantemente, como também elas estão relacionadas à capacidade de nós realizarmos a pinça. Então todos os objetos que a gente consegue pegar, escrever formando a pinça, tomar o café na xícara, tudo isso tem relação direta sim com a presença das unhas nos nossos dedos, certo? Então ela vai ter essa função e tem características similares aí a dos pelos em questão de ser composta por queratinócitos, também sofrer um desgaste quando exposta, são extremamente fortes e tem essa camada de células queratinócitas de elevada taxa mitótica que mantém essa renovação constante. Vamos lá, terminamos as questões de revisão no geral. Vocês têm alguma dúvida do sistema tegumentar que seria importante a gente ter um contato, sim, rever? Nada, nem de epiderme, nem da derme, das camadas, das células, nada mesmo. Então, próxima aula, tecido não, né? Sistema muscular, a gente vê, dá aquela revisada. Pronto, então... Mas pelo menos com a gente revisando, vai sempre colocando isso na nossa cabeça. E querendo ou não, o que eu tenho notado, porque eu comecei a dar essas disciplinas esse semestre, né? A disciplina de histologia acaba corroborando a anatomia, né? Então fica sempre uma coisa reforçando o conteúdo na mente. Então é bom. E aí a gente vai revisar e depois de revisar a gente ainda vai ter as aulas práticas. E eu fiquei sabendo que tem material do sistema tegumentar e do sistema reprodutor. Então eu vou conseguir gravar a aula para vocês de 6 sistemas. Só não tem nada do sistema endócrino. Mas aí tudo bem porque as glândulas são mais simples de visualizar assim anatomicamente, tanto o aspecto geral como a posição delas. Mas o resto a gente vai conseguir gravar. Então cada coisa vai ficar bem fixo mesmo na mente de vocês, porque a gente vai revisar bastante. Pronto, pois então vocês fiquem aí que eu vou chamar a professora Isabela. Eu vou tirar o celular que tá gravando, porque ia ser só uma aula de tira dúvidas, eu ia fazer só a conferência para quem tivesse as dúvidas. Mas depois alguém não conseguiu ver alguma coisa, então eu resolvi gravar e vou colocar do mesmo jeito no YouTube, certo? Então eu vou aí chamar a professora Isabela, vocês ficam esperando aí, tá bom?